Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de radiciação. Veremos as propriedades da radiciação, essenciais para facilitar os cálculos com essas expressões. Vamos lá? Primeira propriedade, potenciação com expoente fracionário. Essa propriedade vai comprovar definitivamente que potenciação e radiciação são operações inversas. Observe. Aqui nós temos uma potenciação com expoente fracionário, ou seja, 4 elevado a meio, ou 1/2. Como nós podemos resolver essa expressão? Transformando ela em radiciação. Nós já vimos isso lá na aula de potenciação, mas agora nós vamos relembrar. Primeiramente, nós vamos considerar que este traço que divide a nossa fração seja um chapéu. Logo, quem está em cima, ou seja, no numerador, está no sol. E quem está embaixo, ou seja, no denominador, está na sombra. Dito isso, vamos partir para a radiciação. Aqui nós temos o nosso radical. Aqui também nós vamos considerar que essa parte do nosso radical trata-se de um chapéu. O que é base aqui na potenciação passa a ser o radicando. E como fica o nosso expoente? Ora, nós vamos inverter. Quem está no sol vem para a sombra. E quem está na sombra vai para o sol. Percebe que agora nós temos uma expressão que pode ser lida como raiz quadrada de 4 elevado a 1. Podemos melhorar essa expressão antes de resolvê-la, pois sabemos que qualquer número elevado à potência 1 dá ele mesmo, ou seja, 4 elevado a 1 é o próprio 4. E também sabemos que o índice 2 pode ser omisso, ou seja, oculto, ficando a expressão dessa maneira, raiz quadrada de 4. E qual é a raiz quadrada de 4? É um número que, multiplicado por ele mesmo 2 vezes, resulte em 4. É o 2, né? Porque nós sabemos que 2 vezes 2 é igual a 4. Perceba então que 4 elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 e o resultado é o 2. Vamos a um outro exemplo. 16 elevado a 1/4. Aqui nós temos uma potenciação com expoente fracionário. Como nós vamos resolver? Transformando potenciação em radiciação. Aqui está o nosso radical. O que é base na nossa potenciação passa a ser radicando na radiciação. E o nosso expoente? Nós vamos inverter. Quem está no sol vem para a sombra. E quem está na sombra vai para o sol. Então, ficamos com a seguinte expressão. Raiz quarta de 16 elevado a 1. Nós bem sabemos que qualquer número elevado à potência 1 dá ele mesmo. Logo, 16 elevado a 1 é o próprio 16. Então, vamos melhorar essa expressão antes de resolvê-la. Ficará raiz quarta de 16. E como nós resolvemos isso? Ora, eu preciso de um número que, multiplicado por ele mesmo 4 vezes, resulta em 16. É o 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes vai dar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8 e 8 vezes 2, 16.
Então, nós podemos concluir que 16 elevado a 1/4 é a mesma coisa que a raiz quarta de 16 e que tem como resultado o 2. Segunda propriedade, expoente do radicando é igual ao índice. Aqui nós temos raiz cúbica de 2 elevado ao cubo, ou seja, expoente do radicando igual ao índice. Logo, podemos usar essa propriedade, que diz que o resultado dessa expressão é exatamente igual ao radicando, e o nosso radicando é o 2. Mas será que essa propriedade realmente funciona? Vamos comprovar. Observe que aqui nós temos 2 elevado ao cubo, e nós já sabemos que 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Observe, 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, nós podemos substituir tranquilamente 2 elevado ao cubo por 8. Ficaria da seguinte maneira: raiz cúbica de 8. E quanto é raiz cúbica de 8? É um número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que resulte em 8. É o 2, né? Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá exatamente 8. Observe que nós comprovamos que o resultado é o mesmo. Logo, esta propriedade funciona. Vamos ver aqui um outro exemplo. O índice não aparece. Logo, nós sabemos que é o 2. Raiz quadrada de 8 ao quadrado. Temos, então, expoente do radicando igual ao índice. Podemos usar essa propriedade. Logo, o resultado é exatamente o radicando, que é 8. Mas vamos comprovar? Nós sabemos que 8 ao quadrado é a mesma coisa que o 8 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então, 8 vezes 8 é igual a 64. Podemos substituir tranquilamente o 8 ao quadrado por 64. Vamos ver como fica. Raiz quadrada substituindo de 64. Quem é a raiz quadrada de 64? É um número que, multiplicado por ele mesmo 2 vezes, resulta em 64. É o 8, né? Porque 8 vezes 8 dá 64. Comprovamos que o resultado é o mesmo. Propriedade 3. Produto de raízes com índices iguais. Aqui nós não temos o índice no radical. Logo, nós sabemos que é o 2. Logo, nós temos um produto, ou seja, multiplicação entre raízes com índices iguais. E como nós resolvemos essa expressão? Segundo a propriedade, nós podemos manter o índice e multiplicar os radicando. O índice é o 2, vamos manter. Eu vou omitir, né? Porque é o 2. E vamos multiplicar os radicandos. 4 vezes 4. Resolvendo 4 vezes 4, 16. Ficamos com a raiz quadrada de 16. E quem é a raiz quadrada de 16? É um número que, multiplicado por ele mesmo 2 vezes, resulta em 16. É o 4, né? Porque 4 vezes 4 é 16. Será que essa propriedade realmente funciona? Vamos constatar. A raiz quadrada de 4 é um número que, multiplicado por ele mesmo 2 vezes, dá 4. Quem é? É o 2, né? Porque 2 vezes 2 é 4. E aqui a mesma coisa, a raiz quadrada de 4 é o 2. Resolvendo 2 vezes 2 igual a 4. Exatamente o resultado que nós encontramos. Propriedade
válida. Vamos aplicar essa mesma propriedade nesse exemplo, porque aqui nós temos o produto, ou seja, a multiplicação entre raízes de índices iguais. Então, podemos resolver mantendo o índice, que é o 3, e multiplicando os radicandos, 9 vezes 3. Resolvendo, raiz cúbica de 9 vezes 3, 27. Quem é a raiz cúbica de 27? É um número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, resulta em 27, que é o 3, né? Por quê? 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Quarta propriedade, quociente de raízes com índices iguais. Aqui nós não temos os índices nos radicais, mas nós sabemos que é o 2. Ficamos então com o quociente, ou seja, a divisão entre raízes de índices iguais. Nesse caso, podemos resolver com essa propriedade, que diz que basta nós mantermos o índice e dividir os radicandos. Vamos então manter o índice, que é o 2, eu vou omitir, e vamos dividir os radicandos. 16 dividido por 4. Fazendo o cálculo, 16 dividido por 4 dá exatamente 4. Ficamos com raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é um número que, multiplicado por ele mesmo 2 vezes, resulta em 4. É o 2, né? Porque 2 vezes 2 dá 4. Vamos comprovar se essa propriedade realmente funciona? Observe que raiz quadrada de 16 é um número que, multiplicado por ele mesmo 2 vezes, resulta em 16. É o 4, né? Porque 4 vezes 4 é 16, dividido por raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é um número que, multiplicado por ele mesmo 2 vezes, resulta em 4, que é o 2. Resolvendo, 4 dividido por 2 dá exatamente 2. Portanto, resultados iguais. Esta propriedade funciona. Vamos para um outro exemplo. Aqui nós temos raiz cúbica de 64 dividido por raiz cúbica de 8. Ou seja, uma divisão ou quociente entre raízes com índices iguais. Logo, podemos resolver pela propriedade. Ou seja, vamos manter o índice e dividir os radicando. O índice é 3. E vamos dividir 64 dividido por 8. Fazendo os cálculos, ficaremos com raiz cúbica de 64 dividido por 8 dá exatamente 8. E qual é a raiz cúbica de 8? É um número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, resulta em 8. É o 2, né? Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Propriedade 5. Simplificação de raízes. Quando nós falamos de simplificação, é porque nós queremos tornar mais fácil a resolução dessas expressões. Como nós podemos fazer isso? Segundo a propriedade, multiplicando ou dividindo o índice do radical e o expoente do radicando pelo mesmo número. Aqui nós temos a raiz quarta de 2 elevado à oitava potência. Nós podemos simplificar índice e expoente por um mesmo número. Vamos simplificar ambos por 2. Observe, 4 dividido por 2 e 8 dividido por 2.
Ficamos então com, mantemos o radicando, que é o 2, vamos dividir o índice. 4 dividido por 2, 2. Vamos dividir o expoente. 8 dividido por 2, 4. Melhorando essa expressão, nós sabemos que 2 elevado à quarta potência é a mesma coisa que o 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 8, 16. Então, nós podemos tranquilamente substituir 2 elevado à quarta potência por 16, bem como omitir o índice. Ficará, então, raiz quadrada de 16. E a raiz quadrada de 16, nós já sabemos que é um número que, multiplicado por ele mesmo 2 vezes, resulta em 16. É o 4, né? Por quê? 4 vezes 4 é igual a 16. Vamos a um outro exemplo. Raiz sexta de 7 elevado ao quadrado. Nós podemos simplificar tanto o índice do radical quanto o expoente do radicando pelo 2. Observe. 6 dividido por 2 e 2 dividido por 2. Ficamos então com, mantemos o radicando, dividimos o índice. 6 dividido por 2, 3. Dividimos o expoente. 2 dividido por 2, 1. Podemos melhorar essa expressão, porque nós sabemos que qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. No caso aqui, o 7. Então, ficaremos com raiz cúbica de 7. Sexta propriedade, raiz de raiz. Observe, aqui nós não temos o índice, mas nós sabemos que é o 2. Então, ficamos com raiz quadrada de raiz cúbica de 64. Ou seja, raiz de raiz. E como nós podemos resolver essa expressão? Utilizando essa propriedade, que diz que o resultado nós podemos obter mantendo o radicando e multiplicando os índices. O nosso radicando é o 64, vamos mantê-lo. E agora vamos multiplicar os índices. 2 vezes 3. Continuando, mantemos o radicando e vamos multiplicar o índice. 2 vezes 3, 6. Ficamos com raiz sexta de 64. Qual é a raiz sexta de 64? É um número que, multiplicado por ele mesmo 6 vezes, resulte em 64. É o 2. Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes resultará em 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32 e 32 vezes 2, 64. Vamos confirmar se essa propriedade realmente funciona? Quando nós tivermos raiz de raiz, nós podemos começar a resolver de dentro para fora. Então, vamos pensar primeiro na raiz cúbica de 64. Vamos fazer aqui, raiz cúbica de 64. É um número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, resulta em 64. É o 4, né? Por quê? 4 vezes 4 vezes 4 3 vezes vai dar 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Então, podemos substituir tranquilamente a raiz cúbica de 64 pelo 4. Ficaremos com raiz quadrada de 4. Qual é a raiz quadrada de 4?
é um número que, multiplicado por ele mesmo 2 vezes, resulte em 4. É o 2, né? Porque 2 vezes 2 dá 4. Observe que obtivemos o mesmo valor. Logo, essa propriedade funciona. Vamos a um outro exemplo? Aqui nós não temos o índice, logo nós sabemos que é o 2. Ficamos com raiz cúbica de raiz quadrada de raiz cúbica de 1, raiz de raiz. Logo, podemos resolver com esta propriedade. Vamos manter o radicando e multiplicar os índices. O nosso radicando é o 1. Vamos mantê-lo. E agora vamos multiplicar os índices. 3 vezes 2 vezes 3. Continuando, mantemos o radicando e vamos fazer a multiplicação dos índices. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. Ficamos com raiz 18ª de 1. Qual é? É um número que, multiplicado por ele mesmo 18 vezes, dá 1. E nós sabemos que é o próprio 1. Propriedade 7. Potência de uma raiz. Observe, aqui nós não temos o índice, mas nós sabemos então que ele é o 2. Ficamos com raiz quadrada de 2 elevado à quarta potência, ou seja, potência de uma raiz. E como nós podemos resolver essa expressão? Usando essa propriedade, que basta nós trazermos a potência da raiz para o radicando. Logo, ficaremos com raiz quadrada de 2 elevado à quarta potência. Podemos melhorar essa expressão, porque nós sabemos que 2 elevado à quarta potência é a mesma coisa que o 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16. Portanto, raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16 é um número que, multiplicado por ele mesmo 2 vezes, resulta em 16. É o 4, né? Porque 4 vezes 4 é 16. Vamos verificar se essa propriedade realmente funciona? Raiz quadrada de 2 à quarta potência é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 multiplicado por ela mesma 4 vezes. Como ficaria? Vou fazer aqui. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. E nós já vimos anteriormente que quando nós temos multiplicação de raízes com índices iguais, basta eu manter o índice e multiplicar os radicandos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16. Raiz quadrada de 16, nós já vimos aqui, é o 4. Portanto, a propriedade funciona. Vamos a um outro exemplo? Aqui nós temos raiz quarta de 5 elevado ao quadrado, ou seja, uma potência de raiz. E podemos resolver por essa propriedade, trazendo a potência da raiz para o radicando. Ficaremos com raiz quarta de 5 elevado ao quadrado. Nós sabemos que 5 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 5 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Ficaremos com 5 vezes 5. Fazendo a multiplicação, ficaremos com raiz quarta de 5 vezes 5, 25. Como nós não temos um número que, multiplicado por ele mesmo 4 vezes, resulte em 25, nós vamos terminar aqui.
Pessoal, até agora nós encontramos os resultados das raízes de forma bem simples, ou seja, calculando mentalmente. Porém, quando formos trabalhar com radicandos maiores como esses, podem surgir dúvidas de como achar o resultado. Por isso mesmo, nós vamos ver uma outra maneira de achar essas raízes, através do método da fatoração. E fatorar, vocês já sabem, porque nós aprendemos isso lá na nossa aula de números naturais. E também vamos nos valer de uma das propriedades da radiciação, que a gente já viu agora há pouco, a qual diz que quando o índice do radical é igual ao expoente do radicando, o resultado é o próprio radicando. Neste caso, o resultado é o próprio 3. Sabendo disso, nós vamos agora a alguns exemplos. Esses dois exemplos são de raízes exatas. Aqui nós temos raiz cúbica de 125. Quem é a raiz cúbica de 125? É um número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, resulte em 125. Nós vamos achar este valor através do método da fatoração. Nós vamos decompor o 125 em fatores primos. Vamos começar a fatoração pelo 2? Não, né? Porque o 125 não é divisível por 2. Vamos começar a fatoração pelo 3? Não, né? Porque o 125 não é divisível por 3. Nós vamos então começar pelo 5. 125 é divisível por 5, porque todo número terminado em 5 e 0 é divisível por 5. 125 por 5 dá 25. Ainda dá por 5, porque 25 é divisível por 5. 25 por 5 vai dar 5. E ainda dá por 5, porque 5 é divisível por ele mesmo. 5 dividido por 5 vai dar 1. E terminamos aqui a fatoração. Como nós queremos raiz cúbica, ou seja, índice 3, nos interessa que aqui tenhamos radicando com expoente 3. Por quê? Para que nós possamos utilizar essa propriedade. Para tanto, nós vamos agrupar os fatores que se repetem de 3 em 3. Aqui nós temos 5 vezes 5 vezes 5, 3 vezes. E isso é a mesma coisa que 5 elevado ao cubo. E 5 elevado ao cubo dá exatamente 125. Logo, nós podemos tranquilamente substituir o 125 por 5 elevado ao cubo, ficando da seguinte maneira: raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. Agora nós temos índice do radical igual ao expoente do radicando. Logo, o resultado é o próprio radicando, que é o 5. Então, a raiz cúbica de 125 é exatamente 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 vezes 5 dá exatamente 125. Vamos a um outro exemplo. Aqui nós temos a raiz quadrada de 576. Quem é a raiz quadrada de 576? É um número que, multiplicado por ele mesmo 2 vezes, resulta em 576. Nós vamos achar esse resultado através do método da fatoração. Vamos decompor o 576 em fatores primos. Vamos iniciar a fatoração pelo 2? Sim, né? Porque 576 é um número par e todo número par é divisível por 2. 576 dividido por 2 dá exatamente 288.
Ainda dá por 2, porque 288 é divisível por 2. 288 por 2 dá 144. Ainda dá por 2, porque 144 é divisível por 2. 144 por 2 dá exatamente 72. Ainda dá por 2, porque 72 é divisível por 2. 72 por 2 dá 36. Ainda dá por 2, porque 36 é divisível por 2. 36 por 2 dá 18. Ainda dá por 2, porque 18 é divisível por 2. 18 por 2 dá 9. Agora, não dá mais por 2, mas dá por 3, porque 9 é divisível por 3. 9 dividido por 3 dá 3. E ainda dá por 3, porque 3 dividido por 3 dá 1. Terminamos aqui a fatoração. Como nós queremos achar a raiz quadrada, ou seja, índice 2, nos interessa ter aqui radicandos com expoente 2, para que possamos utilizar essa propriedade. Logo, nós vamos agrupar os fatores que se repetem de 2 em 2. Aqui nós temos 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Aqui também 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Aqui também 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Aqui também 3 vezes 3, 3 ao quadrado. Logo, podemos reescrever essa fatoração como sendo 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Toda essa expressão vai dar exatamente 576. Logo, nós podemos substituir o 576 tranquilamente por essa expressão. Vamos fazer isso. Ficaremos com raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Observe que agora nós temos índice do radical igual ao expoente do radicando. Logo, o resultado é o próprio radicando, que é o 2. Aqui a mesma coisa, índice e expoente iguais. Resultado, o radicando, que é o 2. Aqui a mesma coisa, índice e expoente iguais, resultado próprio radicando, que é o 2. Aqui também, índice e expoente iguais, resultado é o radicando, que é o 3. Basta agora fazermos a multiplicação desses números. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8 e 8 vezes 3, 24. Logo, a raiz quadrada de 576 é 24. Isso quer dizer que o 24 multiplicado por ele mesmo 2 vezes resulta em 576. Vamos conferir? 24 vezes 24. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Colocamos o sinal de mais. 2 vezes 4, 8 e 2 vezes 2, 4. Vamos somar. 6, 9, 8, 7, 17, vai 1. 4 e 1, 5. 576. Raiz exata. Agora nós vamos ver dois exemplos com raízes não exatas. Temos aqui raiz quarta de 80. Nós vamos achar este valor através do método da fatoração. Para tanto, nós vamos decompor o 80 em fatores primos. Vamos iniciar a fatoração pelo 2, porque 80 é um número par e todo número par é divisível por 2. 80 dividido por 2 dá 40. Ainda dá por 2, porque 40 é divisível por 2. 40 por 2, 20.
ainda dá por 2, porque 20 dividido por 2, 10. Ainda dá por 2, porque 10 dividido por 2, 5. Agora não dá mais por 2, mas dá pelo próprio 5, porque 5 dividido por 5, 1. Terminamos aqui a fatoração. Como nós queremos a raiz quarta, ou seja, índice 4, nos interessa que aqui tenhamos radicandos com expoente 4, para que nós possamos utilizar a propriedade. Para tanto, nós vamos agrupar os fatores que se repetem de 4 em 4. Temos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, que é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência. O 5 não se repete, mantemos. Podemos reescrever essa fatoração como 2 elevado à quarta potência vezes o 5. O 5 não apresenta expoente, logo nós sabemos que é o 1. Essa expressão resulta em 80, então nós podemos tranquilamente substituir o 80 por ela. Como vai ficar? Raiz quarta de 2 elevado à quarta potência vezes 5 elevado a 1. Observe que agora nós temos índice do radical igual ao expoente do radicando. Logo, o resultado é o próprio radicando, que é o 2. Observe aqui agora, índice do radical diferente do expoente do radicando. Logo, o 5 não sai da raiz, ficando raiz quarta de 5. Então, podemos concluir que a raiz quarta de 80 é exatamente 2 raiz quarta de 5, ou seja, uma raiz não exata. Vamos para um outro exemplo. Aqui o índice não aparece e nós sabemos então que é o 2. Ficamos então com raiz quadrada de 252. Para achar esse valor, nós vamos usar o método da fatoração. Vamos decompor o 252 em fatores primos. Vamos iniciar a fatoração pelo 2, porque 252 é um número par e todo número par é divisível por 2. 252 por 2 dá 126. Ainda dá por 2, porque 126 é divisível por 2. 126 por 2 dá 63. Agora não dá mais por 2, mas dá por 3, porque 63 é divisível por 3. 63 por 3 dá 21. Ainda dá por 3, porque 21 é divisível por 3. 21 dividido por 3 dá 7. Não dá mais por 3, dá somente pelo 7. 7 dividido por 7 vai dar 1. Terminamos aqui a fatoração. Mas como nós queremos raiz quadrada, ou seja, índice 2, nos interessa que aqui tenhamos radicandos com expoente 2. Para tanto, nós vamos agrupar os números que se repetem de 2 em 2. 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. O 7 não se repete, mantemos. Ficamos então com a seguinte expressão: 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado vezes 7. O 7 não apresenta expoente, logo nós sabemos que é o 1. Essa expressão dá exatamente 252. Portanto, nós podemos substituir tranquilamente 252 por ela. Como ficará? Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 7 elevado a 1. Observe que aqui nós temos índice do radical
igual ao expoente do radicando 2, portanto, o resultado 2, vezes índice do radical igual ao expoente do radicando 3, portanto, o resultado 3. Índice do radical diferente do expoente do radicando, logo o 7 não sai da raiz, ficando raiz quadrada de 7. Resolvendo 2 vezes 3, 6, raiz quadrada de 7. Logo, a raiz quadrada de 252 é 6 raiz quadrada de 7, ou seja, uma raiz não exata.